Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vicanoid, One Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrópolis, nosso podcast de retrocomputação, e voltamos no nosso episódio anual, ciclópico, gigantesco e nababesco. Uau! Falando daquelas 3 letrinhas que mexem com o coração de alguns. Eu sou o Ricardo Pinheiro, e quem são os outros loucos que estão presentes aqui? Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Giovanni Nunes, e o Craig tá ali no fundo. Não, você esqueceu de falar do nosso vilão especialmente convidado, que já é praticamente da casa, já tem a chave da porta, né? Hein? Entendeu? E eu, Peter Punk, como vilão especialmente convidado. Amigo Punk. Vilão recorrente. Tá quase no elenco fixo. Pois é. Então esse é aquele episódio anual nosso longo, tedioso. Eu discordo de seja tedioso, mas bastante informação que nós, com a ajuda do Punk, a gente vai falar, que vamos cuspir na cara dessa sociedade careta conservadora que ainda fica falando em 6502, porque Z80 é o canal. Que diabo é isso? Vamos falar de Z80 3,54 MHz. E aí fica um parênteses meu. Caros ouvintes, se você não ouviu os nossos episódios anteriores que a gente fez com o Punk sobre MSX, eu recomendo que vocês ouçam. E aí eu vou falar não apenas como membro da equipe, mas porque há pouco tempo atrás eu peguei os episódios para ouvir de novo. Como eu edito, eu ouço o meu episódio várias vezes, mas eu peguei episódios de anos anteriores para ouvir. E como os episódios são bons, não é porque eu tô participando, não é porque, mas são episódios com conteúdo muito bom. Então se você não teve a oportunidade de ouvir toda essa série que a gente tem feito, que é um tanto quanto grande, eu recomendo que vocês ouçam, porque tem bastante conteúdo interessante. E aí foi muito curioso eu redescobrindo os episódios um dia andando na rua com fone e falei, cara, que episódio bom que te gravou. Pô, tá maneiro. E mais conteúdo que grupo de Zap Zap. Ah, com certeza, porque grupo de Zap Zap é ambiente de droga. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Ah, é? Já dizia o Choque de Cultura. Uhum. Então esse é quase que um cumprimento da nossa promessa lá do 143, da sequência tá virando, parecendo Velozes e Furiosos, né, família? Porque a gente vai falar agora dos micros que se propuseram a ser o mítico MSX3. Basicamente, a gente falou do MSX1, do MSX2, do 2 Plus, do Turbo R, e agora nós vamos dar jump em área não inicializada de memória e vamos executar opcodes aleatórios e falar de viagens na maionese em geral. Não, Juan, nós ainda falamos dos MSX meio que pirata. Ah, sim! E falamos daqueles que, assim, se o sol batesse num ângulo melhor, você diria que é MSX, mas eles nunca se propuseram a ser um. Mas acho que a gente não fez um episódio sobre MSX1. Fizemos. Fizemos? Eu não lembro. Fizemos. Foi o primeiro com o Punk, coitado. 2 eu tenho certeza. É o 2 eu tenho. A gente traumatizou e não lembra. Tudo bem, agora tem que fazer o episódio do MSX1. Gente, seguinte, vocês querem o episódio do MSX1? Comenta nos comentários aí que vocês querem. Pô, ó, eu quero o episódio do MSX1 com o Punk. Se fizermos, vai ser só em 2025, tá? Porque a gente não vai fazer ele sofrer tanto, tá? 2 no ano, não dá não. Então, como já falamos dessas arquiteturas, né, os últimos a gente falou foram o 143 e 144, que foram publicados no ano da graça de 2023. Então, como lembrou bem o Juan e o Giovanni, a gente vai falar das pirações na cabeça. Algumas a gente assistiu a piração, a gente assistiu as doideiras. Muitas das doideiras, quase todo mundo aqui viu, que já é na época da internet, muitas delas. A gente participou em lista, tem conversa. Pior que é. Nossa! Aliás, pra quem quiser, o histórico da MSX-BRL de 1996 até 2010 está disponível na minha conta do Dropbox. Não está de 2010 em diante, porque você pode consultar no site da lista, e acredito que a lista ainda existe, embora o tráfego seja residual. O último e-mail útil que eu vi lá foi em outubro de 2023. Nem tanto, que foi e-mail do Delavi, não foi tão útil assim. Mas está disponível. Eu tô pensando aqui em pegar todo esse conteúdo e fazer um modelo de IA e fazer um chat. O chat que responde perguntas sobre a MSX.
Não, aí imagina, faz um chat, imagina o tanto bobagem que ele não vai responder lá do começo da lista. Exatamente. Do começo, do meio e do fim. É que mais pro começo, sei lá, eu vendo algumas coisas que a gente conversava, assim, metade era achômetro, outra metade era invenção. É mesmo. Não, a gente tem bastante material para alimentar o modelo de linguagem. Não. 2/3 era achômetro e outros 2/3 era invenção. Era tanto papo doido, tanta loucura. O povo, na verdade, tinha muito tempo livre, essa é a grande verdade. Mas aí vê a vida, aquela bandida, dando na cara de todo mundo. Vai trabalhar, acaba não tem nada pra fazer, vai arrumar o que fazer. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Acabou. Não, mas ainda continua. Digo que algumas dessas viagens continuam em menor grau ainda nos segmentos da comunidade que eu participo. Como a gente sempre lembra, né? Grupo de zap ambiente de droga. Diz quando sai, dá uns papo doido lá que eu olho assim, não acredito. Eu não tô ouvindo isso a essa altura do campeonato. Vou mencionar uma recente pra gente continuar. O rapaz chegou, comentaram a questão dos projetos, um que a gente vai falar aqui. E infelizmente o desenvolvedor faleceu. Aí a pessoa virou e falou assim: mas o projeto dele não era aberto, né? Eu falei: não, ele tava fazendo, infelizmente ele faleceu no final de 2020. Mas se o projeto estava aberto, a gente podia dar continuidade ao projeto. Aí eu virei e disse assim: olha só, toda vez que eu ouço esse papo, eu vejo essa conversa de que não, a gente vai dar continuidade ao projeto, normalmente o que o pessoal quer é pegar e vir e ficar dando pitaco. Só ficar dizendo como deveria fazer ou o que não deveria fazer. Eu acho que todo mundo que resolveu desenvolver algum hardware, pelo menos para MSX, ou acredito que em outras comunidades não seja diferente, o cara tem que começar a fazer e soltar um protótipo. E pronto, tá aqui. E não ficar dando atenção para pitaqueiro. Porque se for dar atenção para ele vai ficar andando em círculos e o projeto nunca acaba. Vários desses projetos que a gente vai mencionar aqui aconteceram isso. E vai ficar falando isso. Então assim, meu conto nas mãos que fecharam. Morreu o assunto ali. O cara não falou mais nada. Vira aquele carro do Homer Simpson, né? O carro do Homer Simpson aí fica aí de semente pra gente pensar. E o MSX? Afinal, as coisas tinham que passar por um comitê representante de várias empresas que eram concorrentes entre si. Imagina a demora pra todo mundo combinar alguma coisa. Demorou, atrasou A, atrasou B, atrasou MSX3. Da Yamaha eu não compro chip. A Cássio não pode fabricar MSX2. Da Cássio fabricar, a gente cai fora. Ele cai fora do mesmo jeito. Acabou caindo fora do mesmo jeito, você falou bem. Então ali, vou fazer isso, não sei o que, e papapá. Não é assim. Vale lembrar que tudo começa quando, em 1988, o mundo esperava o MSX3, liberou o MSX2 Plus, que era quase lá. Eles não chamaram de MSX3 porque eles diziam que tinha que ter uma grande mudança em duas partes da máquina. E foi feita uma, né? Quando o 2 Plus foi a mudança do chip de vídeo, do V9938 pro V9958. Aí não era considerado MSX3, teve que mudar duas coisas, principalmente mudar o processador. Aí 2 anos depois a gente pensou, agora vai. Aí vem o Turbo R. Pra quem não entende a piada do Turbo R, volta uns episódios de MSX que a gente conta essa piada lá. Sempre será Turbo R nos nossos corações. Então aí veio a Panasonic que chegou lá no início de 1994 e disse assim, a parada é o seguinte, a gente vai parar aqui de fazer, mas a gente vai até ali só pra fazer uns 3DO, mas na volta a gente faz Turbo R, tá? Começaram em 1993, em outubro, e a gente tá expandindo a linha de produção, vamos usar a linha de produção do Turbo R somente pra fazer os 3DO, pra aumentar a produção, porque eles iam lançar o 3DO em março de 94, mas na volta a gente volta com o Turbo R, tá bom? Sim. E vocês já ouviram a manifestação do que realmente foi, né? Manifestação, A gente tá esperando até hoje a volta da linha de montagem. Ele não vai, não. Pois é, né? Mas assim, como eu digo sempre, o urucubaca de MSXero pega, pode ter a Panasonic parado a produção e pode ter encerrado a produção comercial da MSX, mas o Turbo R levou o 3DO junto pro buraco. Cara, o urucubaca de MSXero acaba até com lanchonete, que dirá a fabricante de console, né? Quem foi muitos encontros de Jaú sabe bem disso. De vários restaurantes que serviram mal o pessoal saiu, rogou praga, no ano seguinte o restaurante fechou. No ano seguinte ele já não estava mais lá. Teve restaurante que a gente foi, 1 ou 2 anos depois o prédio tinha sido demolido. Foi o estacionamento. O cara quis propor um rodízio à la carte pra gente. Pois é, esse do rodízio à la carte. Prédio demolido e a terra salgada, né? Isso. A terra salgada, exatamente. Eu pensei exatamente nisso. Então, se algum dono de estabelecimento que serve refeições em Jaú está ouvindo esse episódio, você já fica avisado. Atenda bem os MSXeiros, faça que nem o camarada Chan.
Garanta sua longevidade, porque, ó, a gente é vingativo, tá? Seja amistoso com o pessoal de camisa azul. Roga a praga e a praga pega, hein? Então vai vir o caso Rico Nish puxando seu pé, hein? Vê lá, hein? Ele não morreu ainda, coitado. Não, ele aparece mesmo, vai lá e puxa. Nem precisa morrer pra isso, não. Não vai fazer um voodoo. Mas todo mundo sabe, afinal de contas, já dizia o Pica-Pau, né? Voodoo é pra Jacu. Voodoo é pra Jaú. O Nish pode não ter morrido, mas a mente dele, há alguns anos que ela tá no plano astral, né? Mas isso é um assunto pra daqui a pouco. Isso é um assunto para outro momento desse episódio. Isso é um assunto para outro momento do episódio, exato. Não é que o MSX2 Plus ou o Turbo R não fossem máquinas interessantes, pelo contrário, são máquinas muito interessantes, né? O 2 Plus é um do MSX2 com um chip de vídeo melhorado, com várias coisas corrigidas. A gente falou lá no episódio que falamos sobre o 2 Plus e o Turbo R. E o Turbo R é um MSX2 Plus com um melhor desempenho, que ele é rápido, né? Só não era aquilo que era esperado. E os usuários esperavam que acontecesse, né? Então... a gente tem expectativas. Eu acho o seguinte, se a Panasonic tivesse, em vez de falar Turbo R, falar da MSX3, esse episódio nem teria sido necessário de ser gravado. Não, mas aí as pessoas iam estar se autoflagelando em função de MSX4. Não, acho que o problema foi que o 3 nunca chegou, né, Punk? Então, uma coisa aí que o Rick já falou pra gente aqui, que tem uma entrevista com o Yamashita. O critério deles pra aumentar a numeração era ter duas grandes mudanças. Então, assim, o Turbo R não foi o 3 porque não teve o chip de vídeo. Ou então a culpa é do 2 Plus que queimou um dos upgrades. Se não tivesse tido o 2 Plus e tivesse pulado pro Turbo R, ele poderia ter sido o 3. Isso. Aí vem a grande dúvida. Aí a gente, assim, a marca ia sobreviver. Quem tem o que apresentar de 85 até 90? Esse é um problema, verdade. Esse que é o grande, assim, por que lançou o 2+? Porque precisava ter notícia. Estamos vivos. 5 anos naquele mercado, na época, uma eternidade em qualquer mercado. Eu estava falando com o Giovanni aqui, eu acho que o Juan já estava aqui na hora que eu comentei dos lançamentos. A gente não podia ficar sem lançamento nenhum, de 85 até 90. Na previsão, tem naquelas MSX Magazine de preservação, tem um esboço do MSX3 do Nish, que estava previsto para ser lançado em 87. Se é a brincadeira aqui dos MSX3 que nunca existiram, o primeiro que nunca existiu foi esse. Estava previsto para 87 lançar, com um VDP novo, usando o Z280. É o que estava lá. Posso depois pegar a revista aí para olhar direitinho lá, mas tem o VDP novo, o Z280, para ter já modem embutido. Outra coisa que quebrou as pernas dele foi não existir o 9978, né? Sim, que esse aí atrasou também, mas imagina aqui, o que ele queria fazer, aí é um pouco de especulação, mas uma coisa é certa, em 85 ele queria que tivesse MSX3 em 87, e provavelmente depois outro em 89, pelo jeito a ideia que ele tinha era uma cadência de 2 em 2 anos, tá? Não sei se é eterna, não sei se... Então ele conseguiu no 83. Teria MSX2, o 3, o 4, chega até MSX5, né? É isso. Não, se continuar nessa toalha, tá no MSX20, né? Aí já não sei se ele ia mudar de ideia no meio do caminho, cansado do que estava acontecendo, aí é outra... Mas ele andou do 85, era pra lançar o 3 em 87, aí já não aconteceu, então já estava atrasado aqui. E depois tem até aquele comentário do Freeza a respeito do 2+, que o 2+ está preparado para turbo, preparado o suficiente pra gente ter modelos que tem turbo. Então assim, a gente não vai conseguir fazer a tempo aqui, a gente não vai conseguir colocar aqui a tempo, o R800 não vai terminar a tempo. Poxa, será que a gente não consegue fazer aqui um turbozinho com Z80? Não ficou pronto a tempo. Aí lança do 2+ do jeito que tá. Aí fala assim, cara, agora é questão de honra, não vamos fazer mais turbo com Z80 não, vamos fazer o R800. Aí atrasou o 9978 e aí pronto, aí você não tem mais duas atualizações que seja lançar MSX3. Punk, nenhum MSX oficial saiu com turbo disponível de fábrica, né? Um botãozinho de turbo, algo assim, ou saiu? O Vitor, o JVC, o HC90 e o HC95, eles têm uma chavinha que troca o processador. Troca o processador, né? É bem trocar o turbo, né? O HD 180, né? É isso, mas o turbo dele era isso, era trocar pro 64 180. Agora, você tem nos Panasonic por software, né? Os 80B. Mas por software não era anunciado. Verdade. Não vinha na caixa, não vinha no manual, não vinha em lugar nenhum que tem um turbo. Verdade. Era um CAL, né? CAL turbo, não era isso? Não, era escondido mesmo. É um poke mesmo, é 2 pokes, você tem que dar 2 ainda. Cara, é que nem monitor com suporte a 15 kHz. Ninguém sabe. Não é oficial. É aquela vibe ali, cara, assim, é como se você tivesse num Commodore 64, cara.
Eita porra. É tudo na base do POC. Esse turbo aí, ele liga automaticamente quando você vai usar o processador de texto que vem nos Panasonic. Porque você precisa de performance. Porque esse processador de texto, ele é lerdo. E, obviamente, por toda a estrutura que tem pra fazer esse turbo, ele não foi feito nos últimos 3 segundos. Então, assim, alguém tava já planejando e não ficou bom o suficiente pra ir pra frente, pra ser uma função anunciada. Simone, solta o quadro aí. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retropolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retropolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Acorda, Simone! Então acho que a gente fechou o que foi e vamos entrar no reino da ficção agora, né? Pessoal, agora a gente vai pirar no cabeção. E o que foi já era praticamente o reino da ficção, né? Opa, um de cada vez. Não, essa mesmo, já era, né? O que foi já era o reino da ficção. Era um desenho de algo que poderia acontecer, sido um turbo que, veja bem, vamos ver se apareceu, veja bem, tem, mas não tem, um tubo de Schrödinger. Ô, Punk, na verdade, o planejamento do MSX3 é aquele planejamento que você faz quando você termina a faculdade, né? Vou me formar, vou arrumar um emprego, daqui a 5 anos eu compro uma casa, vou me casar, né? Tá tudo errado. Só não combinou com o universo os seus planos, né? Como dizia o Garrincha, faltou combinar com os russos, né? Vou passar no concurso, vou ter um emprego toda a vida na estatal, voltar pra casa todo dia às 6 horas da tarde com uma linha 007 e dizer: querida, cheguei! Pra minha esposa e meus 2,4 filhos. E um cachorro? No Brasil, 1,8. Que é a média do mês de natalidade no Brasil. Minha mente padrão ainda tá nos anos 70. Baixo da taxa de reposição populacional. A gente vai tentar fazer uma lista meio que de cabeça, meio analfabética, meio temporal. Até porque tem um detalhe, né? Muita coisa sequer tá na internet. Muita coisa vai que a gente lembra das histórias, a gente conhece. Caros ouvintes, se vocês tiverem dúvidas sobre alguns dos projetos, algumas das coisas que a gente tá colocando, recomendamos que você pesquise no histórico da MSX-BRL, que você vai encontrar essa e muitas outras pérolas. Como disse o Giovanni, vai fazer um modelo de linguagem com a lista. Vai ser uma desgraça. Monta isso e depois inscreve ela em grupo de Zap de MSX. Só pra criar Discord. Só pra trazer a cisânia. Mas não manda pro chat GPT não, porque se o chat GPT passar pela MSX-BRL, vai virar Ultron. Primeiro, antes de mencionar, era o projeto, eram ideias, não chegou a ser um projeto, conceitos criados pelo Edson Pines Antônio de Moraes, que alguns devem conhecer como o primeiro MSXeiro do Brasil que eu conheço a ter um Turbo R. Ele comprou o Turbo R, ele abriu, ele é o primeiro usuário. Todo mundo tem Turbo R, é o segundo ou terceiro dono. Ele foi o primeiro, ele tirou dele da caixa. Aliás, o Turbo R dele deu problema, foi consertado, ele comprou um outro e esse hoje em dia está com o sobrinho dele, com o Jonathan. Então, o grupo de usuários de MSX de Leme, interior de São Paulo, é um grupo pequeno, mas o grupo que tem mais Turbo R por usuários. Eles estão acima da taxa de reposição, né? Estão. O Edson, para quem tiver curiosidade, ele escreveu um livro, ele reuniu e traduziu bastante material técnico de MSX, então ele escreveu o MSX Top Secret. Ele traduziu e compilou, né? Porque tem muita coisa que tá tudo espalhada. Aliás, agora tem versão impressa, já encomendei a minha, ele publicou de trás pra frente, já encomendei no primeiro e segundo volume. Sim, são 3 volumes. Eu tenho a primeira edição, que ele já fez em espiral, eu tenho a segunda em capa dura, comprei os apêndices recentemente, que ele levou pra mim quando já o. Essa espiral é aquela que era, inclusive, feita no MSX Word, né? Um troço assim. Essa foi feita no MSX Word. Dali pra frente ele partiu pra fazer no PageMaker, tudo assim. É um material que ele, basicamente o que ele fez foi compilar esse material todo e reunir. Usei há pouco tempo pra ver uma coisa do Nextor, eu usei para o material dele, até pra pesquisar. Daí, depois de uma conversa, ele começou a ter a ideia dele, que era o Omega Project. Não é esse Omega, o outro Omega. É, outro Omega. Omega é uma letra grega que todo mundo gosta, né? Parece um portal, aquela voltinha, é a última letra grega, a galera gosta do Omega, vou te contar. Eu ia fazer um projeto chamado Tau. Eu faria o Tau Project. Por quê? Porque ele é o Tau.
E acredite, eu criei essa agora. Eu não ia fazer do Pi porque Pi tá muito manjado. Foi detalhado o projeto na revista Ganostar, né, o Rhinostar, de outubro de 1996, na exemplar número 37. Aliás, na verdade, foi um bate-papo que simplesmente foi consolidado e transformado numa especificação, e só montando a pauta que eu fui me dar conta que a especificação inteira está escrita em inglês, não em espanhol. Agora uma coisa curiosa, dá um contexto rapidamente, Giovanni, para o pessoal lembrar. O que era a Rhinostar? Porque a gente que não sabe. Rhinostar era um fanzine, a revista Clube Rhinostar, era um fanzine em papel, editado pelo Clube Rhinostar, e que era basicamente produzida pelos hermanos Tarella, Jesus, Ângelo Tarella e, para seguir o padrão, Álvaro Tarella. Me lembro uma história quando um amigo nosso correu para comprar um Turbo R e o Jesus Tarella comprou na frente. A piada que a gente ficou dizendo é o seguinte: não dá para competir com o filho do homem, né? Jesus comprou antes. Perdeu para Jesus. A Rhinostar, da edição número 35 ou 36 até 42. Não, da 37 a 44, ela saiu do formato de papel pequenininho e passou a ser um impresso grande, em formato 4, capa colorida, em couché, e conteúdo também, preto e branco, infelizmente, em couché também. Aliás, a 37, ela é recordista, ela tem 92 páginas. E era feita e editada em espanhol. Sim, claro. Tirando a especificação do Ômega, que vinha em inglês. Aliás, é o seguinte, eu me dei conta, inclusive, que ela tem um mapa do jogo Pumpkin Adventure. E o mapa tá em A3, dentro da revista. É verdade, tem um mapa do Pumpkin Adventure 3, mas as cópias que estão por aí do Pumpkin Adventure 3 estão com problema. Tem gente com problema na cópia que não consegue. Um amigo nosso, um abraço pro Fábio Santos, que tava jogando, curtindo, e falou que tem um problema que ele não consegue passar. E todas as cópias que ele consegue tá parado ali, tem um problema. Tinha que ver com o pessoal que fez na época da Umax pra ver se eles corrigem. Mas vamos voltar a falar do projeto lá. Era a ideia de fazer um novo MSX usando os processadores ou Z280 ou Z380, que era na época considerado o santo grau dos MSXeiros, que a máquina tinha 3 modos distintos de operação. O primeiro modo que operava a 354 MHz, 100% compatível com o MSX1, 2 e 2 Plus. O modo 2 que operava a 7,16 MHz, semi-compatível com o Turbo R. Eu não entendo até hoje essa fascinação, mas só não tem que ser compatível com o Turbo R. Eu digo assim, me diz qual programa usa os opcodes específicos do R800. O decodificador de JPEG. Talvez só ele. Precisa tanto investir tanto para fazer isso? Tem gente que acha que sim. E o terceiro modo, que rodando a 28,64 MHz com multitarefa, todo o resto, e ele teria inclusive a unidade de gerenciamento de memória. Ele teria um VDP novo, teria versões novas, obviamente, do Basic, do MS-View, do MS-DOS 2. No caso, seria um MS-DOS 3, né? Tem uma série de especificações. O Edson nunca chegou a especificar exatamente o que seria o vídeo, né? Ele chegou a brincar com os chips da Texas, mas nunca chegou a uma coisa final. Ele nunca saiu do papel esse projeto, né? Foi uma ideia, foi um bate-papo que se solidificou numa revista. Gente, vocês que testemunharam isso, me esclareçam uma coisa. Iria abandonar a Mapper e usar a MMU do 280, 380, né, que endereça 16 megabytes? Como é que ia ser o esquema? Todo software que usa Mapper. Tem várias versões diferentes. Você vê que tem vários modos. Um dos modos aí é abandonar tudo, tá? Mas eu lembro que uma das coisas que falava lá era que tinha numa 16 mega. As especificações dizem coisas assim, grandes. Tem um sistema diferente de mapeamento. Você pode clicar nesse link aí embaixo que você vai ver essa matéria. Mas ela é incrivelmente abstrata, tá? Ela não é uma coisa... Eram ideias, não era assim, se eu tivesse que fazer um MSX novo, eu faria assim. A coisa que eu acho mais legal dessa especificação, acho que a única que trata desse conceito é essa ideia que ele teve da tal da Screen 3. Seria a Screen 1 no modo texto, tipo 1, a Screen tipo 2 é o modo gráfico, e essa Screen tipo 3, que é o modo multilingual. Aí quando você lê isso aqui, você percebe, cara, seria uma tela Unicode. Seria um Unicode. O cara teria ASCII, GIS e Unicode. E outros acentos, ou seja, Unicode. Poderia botar outros idiomas. Seria na prática um Unicode. Inclusive com o modo de caracteres, não seria nem 8x8, seria 8x16. Como a gente falou, foi uma conversa, foi um bate-papo que acabou dando origem, foi uma ideia que acabou não solidificando. Foi apenas uma conversa, uma explicação que ele bolou. Até porque assim, o Edson não é um cara de hardware, né? Não. Então, ele só... Na época eu até achei estranho, eu falei assim, mas não é a praia do Edson falar de hardware. Na época ele fez o projeto da especificação, não era muito a praia dele. Eu tô até dando uma olhada aqui na matéria, ativo aqui, variáveis, precisão em 32 bits.
Não, tem ideias. Você tem no mundo de gerência de projeto que você tem aí, literalmente, seria quase como as premissas do projeto. O projeto teria esse tipo de coisa aqui. Claro que depois seria refinado. Ia ser um MSX Basic 6.0, um disassembler embutido, um assembler e disassembler, diversas tabelas de caracteres, era o conceito do Unicode, mensagens de erro e da tela em idiomas, suporte em idiomas a inglês, japonês, coreano, russo, francês, espanhol, português e outros. Legal outros, né? A ROM ia ter suporte para legal os outros, verdade. Outros é o mais importante. Só uma pequena ressalva, eu diria que não seria exatamente Unicode, seria Code Pages. O MS-DOS passou a ter a partir da EGA, né, que você podia redefinir caracteres, e você continuava tendo 256, mas você mudava qual era a Code Page ativa, ele redefinia os 256 caracteres para o idioma IX também. Não, Juan, é que assim, ele trata em cima da própria Kanji-ROM. A Kanji-ROM, ela tem um conceito muito parecido com Unicode? Que é com o Unicode usando 2 bytes. Só uma coisa, ele previu até screen 20 e 10. E drive, até 8 drives de disquete HD, 8 ROM disks, 8 partições de HD. Foi previsto na especificação. São 24. Eu tava aqui lá, são 24 letras, né? Verdade. Eu não diria que ele previu, eu disse que ele concebeu. Isso é diferente. O Z280 ou o Z380, tem um outro chip aqui que ele botou, o Z8036, o Z8536, isso é microcontrolador? Isso é MMU. Tá. Opcional uma FPU e mais algumas coisas aqui. Decoders, Z8420 para fazer o entrada e saída, um Z8016, um Z8516 no meio do caminho fazer a ponte dos VDPs. Gente, em resumo, uma viagem na maionese galáctica. Sim, eu vou só abrir a câmera para vocês. Cara, qual é o nome desse negócio aqui? Eu esqueci. O nome desse diagrama aqui, que você trabalha para montar projeto. Deixa eu abrir a câmera que vai se divertir. Tá bom, estou vendo você. Um jogo da velha? Não, isso aqui é quando você administra o projeto, você tem aqui nível de confiança do que você pode fazer, do que fazer, né? Aqui em cima, e aqui embaixo você tem confiança de como você vai fazer a coisa. Então você vai botando, você põe as coisas nessa ordem. O que você tem aqui em cima é o produto que você consegue entregar, porque você sabe o que tem que fazer e sabe como fazer. Tudo o que está marcado com X, esquece. Poxa, você devia ter mostrado isso aí antes pra gente fazer um joguinho de ver onde a gente colocava cada projeto. Ah, sim! Em qual casinha cada MSX3. Verdade. Não, porque tem outras etapas do brainstorm para montar MVP. Tem inclusive um conceito que eu acho bem legal chamado parking lot. Estacionamento. Você tá na discussão do que você pretende fazer, aí alguém solta a gente podia fazer assim. Não, isso tá fora do contexto. Anota num post-it, tipo naquele painel escrito parking lot. Se a gente tiver tempo, a gente volta lá. É o famoso, não vai ter ideia agora não, vamos... Não dá ideia. Vamos seguir o que a gente tem que fazer. Não dá ideia agora. Põe ali. Sim, vai que a ideia é boa. Depois te volto e dá uma olhada no parking lot. Pois é. A gente tem colocado isso lá no backlog. Porque o backlog você tem que olhar, né? Você meio mal vai olhar. O parking lot não. Então não, mas é o backlog. É o sub-backlog. São 2 backs aí, você não entendeu. O rap em si não era bem a praia do Edson, mas era a praia desse cara muito insano aqui. Ou quase. Vamos falar de Beat Boy. Della Velho. Della Vie, have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? Della Vie. Ai, meu Deus. André Moragas Della Vie, do Zilodic MSX Club de Brasília, apresentou na MSX de 1998, a única que a gente realizou na UERJ, com direito a disjuntor desligado e bebedouro desativado. Com direito a desligar o bebedouro para roubar a tomada pro evento. Pois é, né? Nós fizemos. Eu não queria contar toda essa história podre, mas agora já contou. E aí ele apresentou um protótipo de um MSX rodando com um Zilog Z180, que é chamado de MSX 180. Eu acho que era o projeto que o D'Artagnan desenvolveu para o Hospital Sara Kubitschek de Brasília. Eu acho, não tenho certeza, não posso afirmar, tenho apenas convicções, não tenho provas, que era esse projeto. Esse projeto também era baseado em MSX e também era com o Z180. Sim. O D'Artagnan fez um para controle, acho que se não me engano, que ele usou uma cadeira de rodas lá pro Sara. Isso. Olha, uma cadeira de roda que roda MSX. Não, e era mesmo. E aí você botasse lá, virava uma chave e dava o boot do MSX2. Isso, e jogava Street Fighter.
MSX2 e talvez jogar a leste. Ou Space Mumble. Então, ele demonstrou, se não me engano, foi essa máquina. Então, quem teve no evento lá atrás, 2 dos 4 pessoas que estão aqui estiveram nesse evento, tem o protótipo montado dentro do gabinete de Mega Drive. What? Foi um Mega Drive. Ligou um teclado de Expert. Mega Drive 3, tá? Pra ser mais preciso. Eu não lembrava qual era o modelo do Mega Drive, mas ligou um teclado de Expert, um drive, e eu lembro de um display de 7 segmentos que ele tá mostrando ali, mostrando a velocidade de quantos MIPS a máquina tava fazendo. Eu acho que se curar nas fotos da MSX Rio de 1998, tem mais fotos disso, que eu tirei essas fotos. Aliás, curiosamente, foi um evento que o Edson também teve presente. O Edson que nós mencionamos há pouco, o Edson Pires. Tô dando uma passada rápida aqui nas fotos, ver se eu encontro. Mas eu me lembro, tem outras fotos. Só que elas estão muito ruins, elas foram em preto e branco, são pequenas. Mas tem outras do projeto. Tem o drive de disquete, tem a minha saudosa televisão monitor da Philco, preta e branca. Tem uma foto em preto e branco do chip 280, que era aquele encapsulamento, sei lá, quadradinho, que é soquetado. Tem poucas fotos, mas a foto em melhor resolução que tem, né, vocês vão ter aí, vão estar no nosso show notes, pra vocês verem. É essa que tá na pauta. Tem outras, vocês... A melhor resolução é essa que tá horrível. Que as outras ainda estão menores ainda em preto e branco. As outras, na verdade, não são fotos. São captura de vídeo que esse evento foi filmado e ele foi capturado com o que deu na época e era essa resolução. Então, preto e brancas, porque a placa de captura não suportava PAL-M, só NTSC. E a câmera era NTSC. Deu do que deu. Que fim levou esse projeto? Não sabemos. Deve estar, talvez, no mesmo lugar onde está o código-fonte do Zé Graffer. Delavi, se está ouvindo a gente, fala a respeito disso, porque quando a gente botou o Zé Graffer no Instagram recentemente, ele se manifestou. Sim. Diz que o programa tá lá, tá pronto. Eu respondi, beleza, manda o código-fonte aí. Continuo esperando a resposta. Manda o disquete, não precisa de código-fonte não, pode mandar só o disquete funcionando. Senão vamos ter que pedir lá na Polícia Federal, que a gente sabe que lá tem uma cópia. Passado tantos anos, a gente pode contar essa história da Polícia Federal? A gente já contou essa história em podcast? Já contamos, depois na televisão, caramba. Não tem como positivo de fingir que não aconteceu. Eu liguei a televisão, o Jornal da Band da noite, e o que acontece? Sei lá, eu tô vendo lá uma operação da Polícia Federal e passa o Delavi sendo levado por um cara de colete preto, né, da PF, e colocado num carro. A história, pra quem não sabe, é que o Delavi, mais um amigo dele, mais um senhor que trabalhou com o pai dele, montaram uma pequena empresa para trabalhar com segurança de rede. E esse senhor é o que fechava os contratos, ia lá, acertava tudo, e os dois rapazes metiam a mão na massa. E tava funcionando. E tava uma época, tava acontecendo muito invasão e muito ataque a sites do governo. Que dá usar o Windows. Usar servidor Windows, isso que dá, né? IS. E aí o pessoal tava trocando muitas páginas, muito site, muita coisa acontecendo assim. Tinha acontecido no site da Presidência da República. E aí, alguém na Polícia Federal... Não, deram uma denúncia anônima que eram eles que estavam invadindo para vender serviço depois. E a PF foi lá fazer uma variação. Só que o negócio, a PF não te convida a tomar um café. Café com bolo. Não vai. Ela te leva para averiguação. E aí, no dia seguinte, foi um grupo de hackers, na época do Rio Grande do Sul, assumiu. E aí, só que isso aí já levaram computadores dele. E a gente acredita que as cópias do Zé Graffer estão todas lá. Os disquetes de 3 polegadas de Spectrum também foram parar na PF. Então, com isso, a empresa fechou. Eu acho que nessa que o Delavi foi jubilado do curso de física da UNB, né? Acho que já estavam querendo mandar ele embora. Já estavam querendo, né? Ele não acabava o curso. Não era um motivo pra empurrar ele pra fora. Me dê motivo. E para ele mover um processo contra a União para pegar as coisas de volta, contra isso, não sei como ficou. E eu já convidei ele várias vezes para quando ele estivesse no Rio de Janeiro para dar uma palestra lá na escola, porque eu falei, eu quero que você conte essa história em detalhes. E meus alunos vão vibrar em saber que eu conheço um cara que foi detido por hacking pela Polícia Federal. E apareceu na televisão. Pois é, já que tá contando tudo, você lembra do Suzuki? Não, o pessoal ficou preocupado, né, de saírem caçando e sobrar, sei lá, para aquela lista de gente maluca que falou abobrinha. Eu tinha conversado com o Delavi, tinha tipo 2 semanas, eu tinha trocado e-mail com ele, quando aconteceu o negócio. E a gente ficava trocando e-mail, pessoal, sem falar o que era. Todo mundo, tipo, apaga para não dar ruim. Pode ser que vão vir em cima da gente. A gente não tem nada a ver com isso, mas até provar que o sapo é macho, como é que fica? A gente diz que o código-fonte do Zé Graffer tá lá. Foi parar na mão da Polícia Federal. Não tinha nuvem na época, que era criança. Não tinha GitHub na época. Então, já tá por lá. Não sabemos como é que foi essa história. Os disquetes com quarto de MSI e os disquetes de 3 polegadas do Spectrum, que acho que era do Suzuki. Foram parar na PF e nunca mais voltar. Nuvem. A nuvem tinha só de chuva, né? Pois é, né? Nuvem só que chovia. Ou então quando você queimava o equipamento, seria uma nuvem. E não precisa ir tão longe assim não, poxa. Não faz tanto.
2 palavras, Rogerinho. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja, no menu superior do nosso site, e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro do MSX2 revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de links de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. É a verdade que acaba com todos os relacionamentos. Vamos falar de um outro, que a gente falar que é vaporzeiro, vai arrumar intriga. Ademir Carchano, Ciel. Carchano Importação e Exportação Limitada. O primeiro projeto que ele lançou com essa ideia, além do Expert 2 Plus, depois virou Expert 3 e recentemente Expert 4, era o projeto da placa ACE 01. 001. Eu não sei porque ACE e 001 provavelmente que era a primeira. Esse é Ademir Carchano. E o E é assim, mas o primeiro tá fácil. Ademir Carchano. Extended, Expanded, aí é outra. O E é igual o X do MSX, né? É genérico. É isso, mas o A e o C é fácil, cara. Ademir Carchano. Ele é que nem o Nestor Soriano, né? É ótimo desenvolvendo um software e péssimo pra dar nome, né? Tudo é variação do nome dele. Isso. Então, essa placa ACE001 era uma placa-mãe de MSX, que eu segui o desenho da placa-mãe de PC, então ela tinha os 2 slots expandidos, então ela tinha 8 slots internos, e a ideia é que ele ia colocar tudo em placa. Era, na verdade, um backplane, onde você tinha, acho que só tinha os Z80 na placa da ACE. Tinha os Z80 e tinha PPI também, porque ela tinha porta de teclado. Tá. Mas ele ia colocar em slots separados, uns 80 a 10 MHz, tava ali uma bateria, nos slots separados, ele expandiu o slot 1 e o slot 3, e aí ele colocava nesses slots uma placa de áudio e vídeo, que aí tinha vídeo e som, e tinha 4 conectores para memória eSIM de 32 pinos. A ideia era, ele não tinha slot não expandido disponível, externo? Não, tinha 8 slots. Sim, mas todos esses slots eram slots expandidos, né? De um 013 e de 3033. Quem não era expandido era o 0, porque estava ROM, e obviamente devia ter sub-ROM, de alguma forma, e tinha também o slot 3. Não, o 2. Não, o 2, isso. Um 2 que não era expandido. Eles usam o layout do Expert. O Carchano é muito Expert. E os 2 onde fica a RAM. Tanto que tem RAM e tem ROM. Todo o resto da máquina você espetava nos slots. Ou seja, metade dos cartuchos novos não funcionaria, né? Que 90% deles aqui dos cartuchos é. Exatamente isso que eu tava pensando. De Great Bit. Aí você fazia um piggyback pra fora. Essas já se expandem automaticamente. Isso, exatamente. Mega Flash ROM, todas essas. Não, que são coisas novas. Na época não tinha isso. Não tinha esse monte de cartucho. Não, na época ninguém tinha se dado conta de que você podia expandir e fazer um cartucho com expansor de slot embutido. E botar toda a quinquilharia lá dentro. Mas o pessoal não tava aprendendo. Isso o pessoal faz com CPLD, né? Não, mas aí eu vou também assim. Ninguém vírgula, tá? O criador da ACE001, ele fazia isso naquele cartucho de MSX2+, tá? Sim, verdade. Ele era um cartucho com expansor de slot embutido. Que aliás é o próprio Ademir Carchano, né? Pois é. Isso, exatamente, o criador. Assim, vale lembrar que
Ele fez uma produção de placa, montou, teve uns problemas, aí ele vendeu, acabou... Quantas placas que eram? A minha cabeça guarda 10, acho que não eram 10. Não, acho que eram em torno de 10 mesmo. Aí ele vendeu, teve uma pessoa que comprou recentemente, eu falo recentemente, coisa de um mês, a gente comentou isso no grupo de WhatsApp de MSX, e o Rudolf de São José dos Campos, mas agora morando em Caçapava, falou que tem. Eu falei, mas já viu um problema na placa? Sim, mas a gente conseguiu corrigir. Na verdade, o pessoal montou um grupo para produzir a Ace em cima do que ele tinha feito, o pessoal comprou. Eu confesso que na época eu cheguei a bater um olho e pensar, mas eu olhei, não, é sarna para me coçar. Não. O Tabajara documentou um bug que ele encontrou na Ace e tá no blog dele. Mas, Ricardo, é mais um fabricante de MSX. Você tem a obrigação moral de ter um. Exatamente. Eu já tenho Expert com a placa de Expert 3. Tá valendo. Tudo bem. Tá resolvido. A ideia era boa. E usava conector de fonte de PC, ainda a ter, mas era o que tinha na época. Era o que existia na época, né? Sim. Esse projeto, acho que ele começou em 95. Ele é bem antigo, esse projeto. Sim. Eles venderam, o pessoal quis pegar, o pessoal montou um grupo pra fazer, pra arrumar, e tem algumas aí. É uma ideia legal. Não seria nem exatamente o MSX3, digamos assim. Tinha expansão, mas o que tinha era só um Z80 mais rápido, que é o sonho de todo MSXero, o Z80 seja mais rápido, né? Seria um MSX... Era um 2+? Era um 2+. Não, 2 ou 2 Plus, né? Podia chamar de 2++. Eu ia concordar com o Giovanni, que é um 2 ou 2+, porque você podia, depende da placa que você colocava de vídeo. Você poderia até fazer um MS1 com ela. Vale lembrar que na época tinha sumido da praça os V958. Então o que tinha muito era o 38. O Ademir, lembra dele falar na época, ele tinha, sei lá, mais de 100, 38. Sim, que ele comprou todo o estoque da Sharp de 80 colunas, ele tirava. Por isso que depois ele ficou vendendo até acabar os cartões de 80 colunas da Sharp sem VDP. Pois é, então ele tinha um monte, mas ninguém queria, todo mundo queria o 58. Claro, pra jogar. Pra jogar sem a Sardine. Fio Spirit 3D. Space Mamba com scroll fino. Isso. Esse é um bom motivo. Space Mamba com scroll fino fica bom. Fica muito bom. Melhor ainda do que já é. E olha que já é um jogão. É um hack de ROM, né? Ele reconhece que é 2 Plus e ele usa. Não. Ele não reconhece que é um 2 Plus. Ele reconhece que tem um 58. Ele olha o V9958. Ele faz um teste lá e abraça. Se é 9958, liga o scroll fino. Tanto que tem um vídeo que eu vi eu e o Punk vimos no Twitter. Na verdade, o Punk viu, curtiu e eu vi depois, por conta do Punk. Um japonês mostrando nesse MSX, ele botou o cartucho do Space Mumble, né, que em tese é uma máquina MSX2, e o scroll era fino. Ele comprovou que alguns modelos tinham 58. Alguns modelos sempre teve o boato, agora está comprovado que sim, alguns modelos tinham mesmo 9958 dentro dele. Outro que dá para fazer isso aí é aquele da Alamiya, tem um que é o equivalente ao Wave 70, pega C70, o da Alamiya deles, você coloca, as ROMs são de MSX2, só que ele tem o V9958, se você colocar o Space Mamba, ele também roda com scroll fino. Qual que é ele? A X370. Tô olhando aqui no blog do Tabajara, o Taba publicou como corrigido isso em 2015, mas é só em 2017 que ele publicou, ele esqueceu de mostrar a correção do bug da placa. Os 80 aqui não dá muito claro ver qual é, o encapsulamento é DIP, né? Mas qual era os 80? É os 84 rodando a 10 MHz. Depois, no caso, você acaba colocando para 7, que é o número mais próximo para você ficar compatível com 13,5. Cara, eu vou te dizer que era uma plaquinha de ideia bem legal montar novamente de PC. Que parece que teve uma montada assim, que é o que ele vendeu para um cara e comprava tudo dele, que fica lá no Amazonas. Será que foi o Carlito Zamit? Não sei. O Zamit comprou camisa comigo, inclusive. O único modelo completo que o pessoal comentava que existia era uma única máquina que o Caixano vendeu a princípio para alguém do Amazonas. Zamit, se você estiver ouvindo a gente, manda um oi, tá? Diz se foi você. Se não foi, quem foi que comprou? Lembrar que o conceito é bem parecido do projeto do GR8-bit, né? Que o Eugênio Britkov bolou. Ricardo, esse você não tem, ó. Ele também é um fabricante. Sim, mas eu vou ter que pegar uma linha de crédito no BNDES pra poder comprar essa máquina e eu vou ter que buscar lá na Rússia. Já é o motivo, ó. Fala com a sua esposa, vamos viajar pra Rússia? Ainda não normalizou os envios da Rússia pra cá? Eita, tá rolando a porrada, não tá nada normalizado. Então você vai ter que ir lá buscar, Ricardo. Vou te dar uma dica, você vai pra Finlândia, estação Finlândia, você já tá na Rússia. Pra lembrar aqui, no site não tem o preço. Eu entrei agora pra ver, só pra ver, porque é kit, que o projeto deve ser montar a máquina toda, aí ele botou aqui, tá sem o valor dos preços. Mas se eu me lembro bem... a última vez era caro, tá? Acho que era $500. Eu acho que era nessa linha aí mesmo, tá? Era uma coisa assim, perdão da palavra, pra cair o cu da bunda, né? Era uma coisa para ficar apavorado o preço. Mas não tá. Provavelmente por causa do contexto lá. Vocês sabem tão bem quanto eu que continua
continua lá na Rússia. Eu sou Raimundo e aqui é Retrópolis, a cidade dos clássicos.